Olá, bem-vindos de volta à nossa sétima aula do capítulo 7 do livro O Essencial von Mises, escrito pelo seu aluno mais proeminente, o Rothbard, um dos maiores libertários da história do mundo. O Essencial von Mises. É importante nós entendermos que, para podermos falar de conceitos filosóficos, principalmente quando falamos de liberdade, nós precisamos entender o que de fato é esta liberdade. O Essencial von Mises, que é um tributo, como eu já disse, do Hoffer, e agora no capítulo 7 vamos falar de Mises e a metodologia da ciência econômica, é o que nós discutimos muito, muito, muito fortemente, embasadamente, na grande obra do Mises, Ação Humana, a sua magnum opus, obra magna, obra máxima, né? Um tratado de economia. Então, sobre ciência econômica, ninguém pode falar que sabe de economia sem ter estudado ação humana. Convido vocês todos a acessarem o site acãohumana.institutoilan.org.br, se inscreverem no curso, fazer o curso com bastante cuidado, se graduarem e se tornarem, de fato, economistas austríacos. Dito tudo isso, e sem mais delongas, faremos a leitura em PDF para que vocês possam acompanhar aí do capítulo 7 deste livro. Então, vamos lá. Mises e a metodologia da ciência econômica. A década de 1920 assistiu, assim, à conversão de Ludwig von Mises em eminente crítico do estatismo e do socialismo e um paladino, tem um erro aí, um paladino do laissez-faire e da economia de mercado livre. Mas isso ainda não era o bastante para sua mente extraordinariamente criativa e fecunda. Ele se dera conta de que a própria teoria econômica, mesmo sob sua forma austríaca, não tinha sido inteiramente sistematizada, nem tinha formulado por completo os próprios fundamentos metodológicos. Olha que coisa forte. É daí que vai nascer um tratado de economia. E mais ainda, percebeu que a ciência econômica vinha se rendendo cada vez mais aos encantos de metodologias novas e infundadas, especialmente a do institucionalismo, que basicamente negava toda a ciência econômica, e a do positivismo, que cada vez mais, de maneira enganosa, procurava fundamentar a teoria econômica nas mesmas bases das ciências físicas, das ciências naturais, engenharia, física, química. Os economistas clássicos e os primeiros austríacos tinham erguido a ciência econômica com base numa metodologia apropriada, mas suas descobertas específicas no plano metodológico tinham sido frequentemente fortuitas e esporádicas, não tendo, portanto, constituído uma metodologia suficientemente explícita ou consciente para resistir às novas investidas do positivismo ou do institucionalismo. Mises passou a trabalhar na criação de uma base filosófica. Tá vendo esse tamanho de livro aqui? Eu te digo que grande parte dele, ou pelo menos um quarto deste livro, é dedicado a isso que nós estamos falando aqui e agora. Mises passou a trabalhar na criação de uma base filosófica de uma metodologia para a ciência econômica, completando e sistematizando os métodos da escola austríaca. Estes foram expostos primeiramente em Grand Problem der Nationalökonomie, 1933, traduzido para o inglês muito mais tarde, em 1960 apenas, sob o título Epistemological Problems of Economics. Título original em alemão, né, conforme foi lido mal e porcamente por mim, traduzido para o inglês por George Reisman como Epistemological Problems of Economics, reimpresso em 2003, Auburn, Alabama, no Instituto Mises americano.
que a gente chama. Lembrando que problemas econômicos, problemas epistemológicos da economia, o que é epistemologia, o estudo do conhecimento, bastante conhecimento aprofundado sobre isso no curso do Ação Humana, conforme eu disse. Após a Segunda Guerra Mundial, quando o institucionalismo se extinguira e o positivismo, lamentavelmente, dominara por completo os economistas, Mises continuou a desenvolver sua metodologia e refutou bravamente, palavras minhas, o positivismo em Theory and History. Então tá lá a nota de rodapé 14, 1957, 69, 76, New Rochelle, New York, Arlington House, 78, reimpresso em 1985 e 2007 pelo Instituto Mises Americanos em Auburn, Alabama. De 1957 e em The Ultimate Foundation of Economic Science, ou seja, a fundação última de necessária da ciência econômica, de 1962. Mises combateu particularmente o método positivista, que vê os homens na maneira da física, pela ótica da física, como pedras ou átomos. Para o positivista, lembrando, Rodrigo Andolfato, eu, este professor, como engenheiro, pesquisador na área de engenharia, sou um positivista, porque nas ciências naturais temos que ser positivistas. Porém, nas ciências humanas, aquilo que é economia, joga-se fora o positivismo. Para o positivista, a função da teoria econômica é observar regularidades quantitativas, estatísticas, do comportamento humano, para depois conceber leis que poderiam então ser utilizadas para prever outras evidências estatísticas e ser por estas testadas. É isso que fazemos como engenheiros dentro de um laboratório. É óbvio que o método positivista se adequa singularmente para a ideia de economistas dirigidas e planejadas por engenheiros sociais. E aí Mises usa a palavra correta, porque o positivismo serve para a engenharia e não para a vida prática, que tratam homens como objetos físicos inanimados. Como disse Mises em seu prefácio, a Epistemological Problems, essa abordagem científica, dois pontos, que Mises disse: estuda o comportamento de seres humanos com os mesmos métodos a que recorre a física newtoniana para estudar a massa e o movimento. Com base nessa abordagem pretensamente positiva dos problemas da humanidade, planejam criar uma engenharia social, uma nova técnica que permitiria ao czar, ao César, ao czar econômico da sociedade planejada do futuro, manejar homens vivos do mesmo modo que faz a tecnologia, que permite ao engenheiro manejar matérias inanimadas. Essa é a crítica de Mises, e da qual eu sou consignatário e subscrevo a ele. Nós, engenheiros, dominamos o mundo inanimado. Escrevemos nossas leis, nossas teses, fazemos prédios. Funciona? Absolutamente que sim. Ninguém nega isso. Mas não podemos escolher a cabeça e os desejos dos homens. Em contraposição a esta metodologia, Mises desenvolveu a sua, a que chamou de praxeologia, ou teoria geral da ação humana, a sua ciência, a partir de duas fontes: a análise dedutiva, lógica e baseada no indivíduo, análise dedutiva, lógica e baseada no indivíduo, dos economistas clássicos e austríacos, e a filosofia da história da escola alemã do Sudoeste, da virada do século XX, especialmente tal como representada por Rickert, Dilthey, Windelband e por Max Weber, grande amigo de Mises. A praxeologia misesiana fundamenta-se essencialmente no homem em ação. Quem estudar a ação humana conosco vai lembrar do Homo agens, que é algo complementar ao conhecimento que temos hoje do Homo sapiens. No ser humano concebido não como uma urna, né, como uma pedra ou um átomo que se move segundo as leis
físicas quantitativamente determinadas, mas como possuidor de propósitos, metas ou fins próprios que procura alcançar, bem como de ideias sobre como fazê-lo. Em suma, Mises afirma, em contraposição aos positivistas, o fato básico da consciência humana, da mente do homem, que estabelece metas e busca alcançá-las através da ação. A existência dessa ação é revelada tanto pela introspecção quanto pela observação dos seres humanos em suas atividades. Uma vez que os homens usam seu livre arbítrio para agir no mundo, e este é o presente de Deus, o comportamento resultante jamais poderá ser codificado em leis históricas quantitativas. Isso é que faz um verdadeiro cavaleiro da liberdade entender este parágrafo. Uma vez que homens usam seu livre-arbítrio para agir no mundo, o comportamento resultante jamais poderá ser codificado em leis históricas quantitativas. É, portanto, inútil e enganosa a tentativa dos economistas de chegar a leis estatísticas e correlações previsíveis para a atividade humana. Cada evento, cada ato na história humana é diverso e único, resultando da livre ação e interação das pessoas. Não pode haver, portanto, quaisquer previsões, ou testes, ou ensaios acadêmicos, estatísticos, de teorias econômicas. Também deixarei grifo este ponto do texto. Encerro a leitura. Ah, não, temos mais, perdão. Se a praxeologia mostra que as ações humanas não podem ser encaixadas nos escaninhos das leis quantitativas, mas pode haver, como pode haver então uma ciência econômica? Mises responde que a ciência econômica, enquanto ciência da ação humana, deve ser, e é, de fato, muito diferente do modelo positivista da física, pois, como mostraram os economistas clássicos e austríacos, a economia pode basear-se, de início, num número bastante reduzido de axiomas evidentes e de validade geral, alcançáveis por meio da introspecção da própria natureza e essência da ação humana. Tendo-os alcançado, podemos derivar suas implicações lógicas como as verdades da ciência econômica. Por exemplo, o axioma fundamental da existência da própria ação humana. Dois pontos. Os indivíduos têm metas e agem para alcançá-las. Agem necessariamente ao longo do tempo, adotam escalas ordinais de preferência e assim por diante. Então, lendo novamente todo esse pedaço importante, pois, como mostraram os economistas clássicos e austríacos, a economia pode basear-se de início num número bastante reduzido de axiomas evidentes e de validade geral, alcançáveis por meio da introspecção da própria natureza e essência da ação humana. E assim, tendo-os alcançado, podemos derivar suas implicações lógicas, como as verdades da ciência econômica. Por exemplo, o axioma fundamental da existência da própria ação humana, dois pontos, os indivíduos têm metas e agem para alcançá-las. Agem necessariamente ao longo do tempo, adotam escalas ordinais de preferência e assim por diante. Perdão, que foi, faltou um pedacinho. Perfeito. Embora só traduzidas muito depois da Segunda Guerra Mundial, as ideias de Mises sobre metodologia foram introduzidas no mundo de língua inglesa, sob forma muito diluída. Por ser aluno e então seguidor, o jovem economista inglês Lionel Robbins, por seu aluno, perdão, e então seguidor, o jovem economista inglês Lionel Robbins. Seu Essay of Nature and Significance of Economic Science, né? Nota de rodapé, longa, só a nota de qual foi o editor. Então, sua dissertação sobre a natureza e a significância da ciência econômica, de 1932, em que o autor reconheceu sua dívida especial
para com von Mises, foi por muitos anos reputado na Inglaterra e nos Estados Unidos o mais importante trabalho sobre a metodologia da ciência econômica. Então, Lionel Robbins, em seu Essay of the Nature and Significance of Economic Science, de 1932, em que o autor reconhece sua dívida especial para com von Mises, foi por muitos anos reputado na Inglaterra e nos Estados Unidos o mais importante trabalho sobre a metodologia da ciência econômica. Foi aluno do Mises, mas enfatizando o estudo da destinação de recursos escassos para fins alternativos como essência da ciência econômica, Robbins propunha uma forma demasiado simplificada e edulcorada da praxeologia. Faltava-lhe toda a profunda penetração de Mises na natureza do método dedutivo e nas diferenças entre a teoria econômica e a natureza da história humana. Em consequência, e permanecendo não traduzido o trabalho do próprio Mises nesse campo, a obra de Robbins não foi suficiente para trazer frente à maré montante do positivismo. Ou seja, Robbins, por mais que tenha feito uma grande contribuição, não se aprofundou na metodologia da ciência econômica e, portanto, o positivismo continuava lá firme e forte. Aqui sim, nós encerramos o capítulo 7, né? Vamos para o capítulo 8, onde vamos falar doação humana. Então, eu gostaria de voltar a lembrar a vocês que o que nós acabamos de ler e conhecer sobre Mises e a metodologia da ciência econômica vai te trazer conhecimento extremamente profundo e capaz de se tornar um grande economista austríaco e debater com qualquer pessoa. Colocar, por exemplo, Paulo Guedes no chinelo, se você fizer o curso Doação Humana. E eu não estou de brincadeira, nem supervalorizando o conhecimento que está aqui. De fato, isso aqui é libertador. acãohumana.institutoilan.org.br. Conheça nosso trabalho e você vai ter muita vantagem no mundo dos negócios. Até a próxima aula.